Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu ainda estou muito resfriado e vocês estão percebendo, eu coloquei até a tela mais próxima da minha aqui, para com que minha voz, embora ficasse baixa, ficasse em um som mais agradável. Mas, irmãos, olha, eu queria tratar com vocês hoje de um assunto que é muito, como é que eu posso dizer assim, é muito moderno. É um assunto que a gente passa todos os dias, a saber, preocupação, inquietação, ansiedade. A lição de hoje vem com um tema falando entregando ao Senhor as preocupações. O autor da lição aqui, ele cita pelo menos 3 textos e eu acrescentei mais um, porque tem um outro personagem que faz menção sobre o mesmo assunto. Mas olha só a frase inicial, parece até uma frase irônica, mas olha o que é que diz aqui. Por que orar quando você pode se preocupar? Isso é uma pergunta. Por que orar quando você pode se preocupar? Quando a gente se preocupa, a gente não ora. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, Deus, antes de qualquer resposta que Ele venha nos dar, Ele quer acalmar o nosso coração. Ele quer nos trazer paz. Então, a inquietação, as tribulações, as aflições, as coisas que acontecem conosco, que nos deixa perturbado, isso, na verdade, tem que ser colocado sob suspensão para que, com a paz que Deus nos dá, a gente possa, então, saber desenvolver ou saber melhor resolver as coisas. Quando estamos assim, nunca conseguiremos resolver coisa alguma. Por isso, a gente até leu, nessa semana, o texto que Jesus diz, não se turbe o vosso coração. A primeira coisa que ele fala era, fique calmo, fique tranquilo. Ele quer que a gente se acalme para que a gente tenha condições de saber melhor resolver as coisas. E aí ele vai dar a nós o direcionamento que estamos precisando. Aqui, irmãos, pelo menos cita 3 textos na Bíblia, tá? Olha, 1 Pedro 5, verso 7, é aquele texto que fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E é interessante porque a expressão lançar quer dizer realmente jogar, ou seja, você deixar por completo. O comentário bíblico adventista, fazendo menção sobre isso, ele fala assim, é você deixar toda e qualquer inquietação ou ansiedade sem reservas. É você deixar por completo a sua causa na vida de Deus. Lembra aquele, nas mãos de Deus. Lembra daquele salmo que fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Essa expressão, entregar o teu caminho, numa tradução, numa linguagem moderna, significa entregue a tua vida, ou seja, se entregue por completo a Deus. Entrega a tua vida ao Senhor, confia e o mais Ele fará. Isso me traz um grande otimismo, porque eu tenho que fazer 2 coisas, 2 verbos que eu tenho que praticar. Entregar e confiar. E agora é só aguardar. Se você entregou a Ele, não pegue mais de volta. Não queira se apossar do problema. Está nas mãos de Deus. Ele vai resolver. Você fica em paz, em oração. Claro que eu não quero com isso ser uma pessoa que esteja diminuindo o seu sofrimento ou insensível à sua dor. O que eu quero deixar claro é que para você ter paz, você tem que lançar em Cristo. Lançar tudo sobre Ele. É interessante, irmãos, porque quando Pedro escreveu essa carta, e esse texto especificamente, Pedro, ele estava mandando essa carta para os judeus que estavam sofrendo severa perseguição. Então essa carta de Pedro, ele é descrita para trazer otimismo, para trazer sossego aos seus corações. Há quem diga que essas pessoas que Pedro escreveu a sua carta, estava com ele também em momentos anteriores. Ou seja, vivenciou com Pedro, tiveram experiências com Pedro, e agora, pela experiência que eles tiveram, Pedro encoraja através de uma real situação onde eles poderiam de fato encontrar descanso, encontrar paz. Mais adiante tem um texto de Salmos, 55, verso 22. Esse Salmo 55, o contexto em que ele foi escrito, é bem provável que Davi estivesse sendo perseguido por Absalão. E lá ele fala para não ficar preocupado, não ficar inquieto, que você possa de fato confiar em Deus. Eu queria com vocês ler esse texto de Salmos capítulo 55 para confirmar o que Davi aqui diz e considere em um contexto totalmente adverso. Porque se ele estava passando por perseguição, se ele estava sofrendo situações adversas, como ele poderia extrair um hino em meio àquela situação? É como a gente deve levar em consideração. Os problemas que passamos, mesmo em meio aos problemas, extraia daqui um louvor. E com certeza Deus será não só bem visto, mas você terá o privilégio de ocasionar um bom testemunho. Observe aqui o que é que diz o texto do Salmo 55 e o verso 22. Diz assim, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você.
jamais permitirá que o justo tropece e caia. Mais adiante, ele fala a mesma coisa também em Mateus, capítulo 6. E esse texto de Mateus ele é muito interessante, porque por 4 vezes, nesse capítulo 23 e até o verso 34, embora a lição aqui só endosse até o verso 33, ele fala pelo menos, irmãos, por 4 vezes, para com que a gente não fique inquieto, para com que a gente venha ter calma. E olhe só, primeiro eu falei para vocês que Pedro, falou para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, no contexto de perseguição. Depois, Davi pede para com que não fiquemos preocupados, porque nós temos a certeza que Deus não permitirá com que haja sofrimento contínuo. Davi escreveu no contexto também de uma possível perseguição de Absalão, que era seu filho, para com ele. Agora, Jesus descreve aqui, em meio a uma inquietação dos filhos de Deus que estavam preocupados ou vivendo em prol, ou digamos que assim, focando os bens materiais. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou beber? Aí ele fala, olha os lírios, olha as aves do céu. Se Deus cuida deles, não cuidará tão bem de vocês? E observe o que é que diz aqui o verso. Eu vou citar pelo menos aqui os pontos onde Deus fala a expressão de não se inquietar. Ele começa dizendo assim, capítulo 26, capítulo 6 de Mateus, e o verso 25 diz assim, não andeis ansiosos. Mais embaixo você encontra no verso 27, qual de vós, por ansioso que seja, mais verso 28, e por que andais ansiosos? E no final, verso 31, perdão, no caso são 5 vezes, tá? Verso 31, não vos inquieteis, dizendo o que é que iremos comer. E no final, o verso 34, portanto, não vos inquieteis. Por 5 vezes, Jesus mesmo pede para com que a gente não se inquiete. Lembre da promessa que ele fala, Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas? A comida, a bebida, o conforto que nós temos. Quando Deus é o foco, ele irá com certeza priorizar a sua vida. É uma frase que a gente diz, Quando nós colocamos Deus em prioridade, Deus nos abençoa com aquilo que é de melhor. Mesmo que não seja como eu queira, mas a sua bênção é muito melhor do que qualquer e todo desejo. Que esses 5 versos que nós aqui mencionamos, de Mateus capítulo 6, não ser inquieto, não ficar preocupado, não ficar aflito, seja uma realidade. Porque hoje, irmãos, o que mais nos preocupa é o fato de nós focarmos no problema e centralizarmos ele acima de toda e qualquer coisa. Como uma frase que eu li na camisa que dizia assim, não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Todos os problemas diante de Deus, eles são pequenos demais. Então, aconselhando aqui Pedro, Davi e Jesus, e que ele gostaria de acrescentar até um outro, Paulo, quando ele fala no capítulo 4, na sua carta aos Filipenses, dizendo que não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja reconhecida diante de Deus as vossas petições. Que nós possamos orar ao Senhor com a convicção e a certeza de que, lançando sobre Ele toda a nossa inquietação, Ele vai cuidar de nós. Oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, querido Pai, porque o foco dessa lição é vermos o invisível em meio às inquietações e preocupações. Quando estamos, Pai, centralizados ou voltados para os nossos problemas, nós não conseguimos te enxergar. Mas é pela fé que nós te pedimos, Senhor. Nos ajuda a não andarmos ansiosos, aflitos, inquietos por aquilo que com certeza o Senhor está usando para nos aperfeiçoar de alguma forma. Eu te peço, Pai, que o Senhor seja com os teus filhos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor os abençoe e que eles reconheçam que em meio às suas dificuldades o Senhor não os desamparou, o Senhor não os abandonou, mas o Senhor, como diz em tua palavra, é presente em meio às nossas inquietações e preocupações. Nos dá neste dia a tua paz, Senhor, perdoa nossos pecados e nos guarda para o teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Compartilhe esse vídeo, se apegue ao tema da lição e entregue as suas inquietações, que com certeza Deus vai lhe dar a devida assistência a você, sempre e para sempre. Deus abençoe, um ótimo dia. E se inscreva no nosso canal e nos ajude de alguma forma compartilhando esse vídeo, tá bom? Deus abençoe você.